queridos amigos que acompanham o canal, esse vídeo aqui vamos falar sobre o lado oculto dessa grande catedral, a Catedral de São Paulo, Catedral da Sé. Realmente, gente, muita beleza, tá certo? São fotos aí que eu mesmo tirei, esse que vos fala, Morfeucitos, não é mesmo? Vejam que beleza, até mesmo as nuvens, né? Ajudaram aí, pois São Paulo tem uma paisagem exatamente como essa, né? Dias de sol, dias nublado, a terra da garoa, mas que coisa linda, gente. Realmente é bonito demais. Vamos começar aqui com o que realmente interessa. Essa é outra, né? Foto que eu tirei ali em cima dos telhados, né? Você só consegue chegar lá com um tour privado, bem baratinho, pessoal, R$60. Quem mora em São Paulo aí, não deixe de fazer, vale muito a pena. Apesar, né, vocês podem ver aí muita coisa já precisando mesmo de uma restauração, vidros, a própria sujeira no telhado, não tem jeito, né, gente? É Brasil, é Brasil, jamais teremos aí, né, o devido valor, enquanto vemos aí muito dinheiro, né, indo para artistas, simplesmente por terem apoiado um político ou outro, tá certo? Fazendo obras aí bizonhas, horrorosas, de pura lacração. O verdadeiro patrimônio da cidade e da nação vai sempre estar em último lugar, tá certo? Calma que eu vou falar sobre uma questão aí que me deixou, né, com muita revolta quando eu escutei do palestrante, do guia, né, que estava apresentando ali as minúcias deste lugar maravilhoso. Então vamos lá. Eu gostaria de começar, gente, exatamente falando aí da questão sonora. Os sinos, tá certo? Enormes, como toda grande catedral. Esse mesmo aí pesa 6,5 toneladas, né? Teve que vir ali da Holanda, que é o único país do mundo que tem a tecnologia para fazer esses titãs, tá certo, pessoal? Imaginem, né, a vibração sonora que não é liberada por esses sinos. Infelizmente, hoje não tocam mais, né, toda hora, simplesmente aí meio-dia e 18 horas. Então, ou você é um sortudo, né, que trabalha por perto, ou você vai desse local exatamente nesse horário. Mas realmente é uma pena, porque são, né, lindos sinos aí, tem um total de 61 sinos, tá certo? Esse daí é o maior de todos, os outros são menores, né? Mas eu imagino esse som, quanto mais próximo ali você estiver, claro que não pode, né, estar na sala de sinos, porque sairia surdo, mas realmente deve ser muito lindo. Infelizmente, nesse período, né, esse tour não opera, ele opera apenas das 14 às 16, mas está. Então vamos guardar isso, realmente é algo fantástico. Eu tirei também essa foto, né? Como toda catedral que se preze, a movimentação do sol é importante para a beleza dos vitrais. Então realmente tem a questão, né, das cores muito lindas ao longo do dia. E vejam aí o órgão, né, gente? Órgão de tubos que chama, com nada mais nada menos que 10.700 tubos, pessoal. É muita coisa, originalmente 11 mil tubos, tá certo? Vejam só para ter uma ideia, né, do que eu falei aí da luz. Olhem isso aqui, parece até que é uma figura de ficção científica. Essa luz aqui sendo projetada em uma das paredes é simplesmente uma composição angelical, gente, de verdade. É uma coisa aí, né, que transcende, principalmente se você se deixar envolver por todo esse clima aí, né? Se você elevar o seu pensamento para o Criador, olha, é realmente um momento único, pessoal, eu diria, né? Único mesmo. E aí está, então, uma beleza dessa, o maior órgão da América Latina desativado, gente. Sim, desativado. O próprio guia, mais uma vez, comentou que seriam necessários aí 8 milhões de reais para você reativá-los, né, fazer uma restauração e reativação. 8 milhões de reais, gente, quem nos acompanha no Portal do Conhecimento sabe, né, que 8 milhões de reais hoje não é absolutamente nada. Claro que para nós, meros mortais, é muito dinheiro,
mas para o dinheiro aí do mundo, né, do próprio Brasil, 5 milhões para Cláudia Raia não tem 8 para os órgãos, então é isso, gente, né, é uma coisa dessa, uma maravilha dessa, uma beleza dessa desativada. Sem dúvida alguma, né, que com essa modernidade aí, se eles pudessem, eles desativariam tudo, fechariam a catedral, não, isso aqui não presta para mais nada, tá certo? Toca o barco, mas que bom que temos ainda algumas remanescências, não sabemos até quando, né? Com toda essa perseguição que está ocorrendo no mundo, muito provavelmente estamos próximos de uma deteriorização maior ainda, né, desses bens, mas enfim, vamos deixar isso para depois. E aí, ao longo, né, dessa visita, nós subimos muitos degraus e chegamos aí de cara com a rosácea, que também é maravilhosa, cores incríveis. No meio ali, gente, é difícil tirar uma foto, né, com uma câmera normal. Bem no meio tem o brasão de São Paulo, então é realmente uma coisa magnífica, tá certo? 9 metros de diâmetro, pessoal, 9 metros, é muita coisa, né? É muita arte, é muito esmeril, tá certo? Então realmente, que coisa linda, pessoal, que coisa linda. E por que eu trouxe tudo isso? Né? Vejam aí de um outro ângulo, tanto a rosácea quanto os vitrais ali da entrada também, fazendo uma composição maravilhosa. E eu trouxe tudo isso exatamente para a gente refletir em relação às coisas positivas, depois eu vou falar das negativas, né, como o inferno de Dante, fizemos o contrário aí, né, o inferno começa pelo inferno e chega no céu, a gente começou pelo céu e vamos para o inferno depois, né. Então, só para a gente ter uma ideia, como a internet vem abordando isso há muito tempo, não deve ser à toa, né, gente, que há um conhecimento oculto aí muito importante, apesar de que a catedral é recente, tá certo? Foi construída aí ao longo de 1900, então começou ali no comecinho do século, né, foi até 1950, 50 e pouquinho, é algo bem recente, mas é óbvio, né, que esse conhecimento oculto está contido ainda, não é mesmo? Senão não comprariam, né, não fariam aí questão de ter um órgão tão grande, sinos tão maravilhosos, e exatamente, né, tem uma questão de científica, né, que seria a verdadeira ciência, não esse lixo também que temos hoje, que a nossa ciência hoje para você curar é pílula, né, te enfia um monte de lixo, um monte de medicamento lixo, comida lixo, fast food, pessoal, comida do McDonald's que não estraga, né, fica 2, 3 décadas, já fizeram isso daí, de ter um monte de vídeo na internet, e a carne não estraga, né? Que carne é essa? Só plástico, né? Não estraga depois de tanto tempo. Então enfiam esse monte de lixo e ainda chamam de ciência, né? Quando essa é a verdadeira ciência. Vejam aí as várias frequências da voz humana, pessoal. Olha aqui, composições divinas, né? Exatamente, feitos aí por Deus. Frequência também do DNA humano. Olhem só como parece, né? As rosáceas e várias outras frequências aí maravilhosas e ao mesmo tempo, né, então as rosáceas aí, que coisa linda, gente. Claro, né, pessoal, que há uma ciência por trás disso, não apenas, né, em relação às cores, em relação às formas, mas também em relação ao som. Imaginem, pessoal, todos, né, que vão aí à igreja vibrando aquilo ao mesmo tempo, tentando reforçar a sua conexão com o Criador, poder que isso não deve criar, inclusive curativo, né? Não apenas para você curar, mas para você se prevenir. Então é uma pena que tudo isso se perdeu. Aliás, hoje quem acredita nesse tipo de coisa, né, é visto como extremista, como maluco. Então, infelizmente, é assim que está funcionando. Mas calma que tem o outro lado também. Só vamos lembrar aí, pessoal, não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram e no nosso YouTube aqui, gente. Muitas pessoas vêm lá do outro canal e não se inscrevem. Por favor, se inscrevam, isso é muito importante. Comentem, né? Curtam aí, pois isso nos ajuda bastante, tá certo? O trabalho na internet, que é cada vez mais ingrato, né, gente? Tem muitos canais, cada vez mais canais, e aí tá difícil demais para continuar. Eu mesmo fiquei quase 15 dias aí sem fazer vídeo aqui, mas eu vou tentar aí continuar o máximo que eu puder, tá certo? E aí, pessoal, vamos, né, pro outro lado. Vejam que interessante, tudo isso que eu mostrei até agora, né, é meio que a área aberta. Então essas outras partes aqui que eu vou mostrar para vocês são lugares mais reservados, que não são abertos, né, ao
público. Então tem a parte ali do baldaquino, né, que é um pouco mais fechada. Tem a cripta, que é onde eu encontrei os símbolos mais importantes aí, que também é fechado, né? Então, para começar, eu achei muito interessante esse desenho e essa fala aqui, né? É um dos pilares aí do baldaquino, pessoal, que é onde fica o altar lá atrás, realmente é um pouco distante do povo. E olhem aí, né? Uma estrela logo pela manhã, Stella Matutina, a estrela da manhã, não é mesmo? Muitas pessoas conhecem aí, né? Esse símbolo como sendo Vênus, outras pessoas conhecem como sendo o próprio coisa ruim, que uma parte da Bíblia seria chamado disso, né? Há uma grande discussão em relação a isso. Não, estava querendo, estava se referindo na Bíblia, né, a um outro anjo. Não era um anjo caído, era um anjo da tropa de Deus. Enfim, gente, há uma discussão infinita sobre isso daí, mas eu achei muito estranho em um dos pilares, então, a estrela da manhã. E essa estrela que aí sim, né, gente, essa aqui a gente pode afirmar com certeza absoluta que é um símbolo maçônico, né? Aliás, um dos símbolos mais importantes aí, né? A estrela da maçonaria, certo? Estrela que é vermelha, né? Mas enfim. Então, para começar, eu achei isso daqui realmente muito incrível. Vejam também essa outra figura que está em um outro pilar do baldaquino, lembrando muito as torres, né? Tanto a torre aí do tarô quanto aquelas torres, né, que foram derrubadas. Deus nos livre, terra davídica, né? Então seriam aí os portões de Davi, não é mesmo? Olhem que impressionante, né? Essas torrezinhas aqui, muito incrível. Muito bom. Aí o local, gente, onde tem o relicário, né? O que seria o relicário? Inclusive ele explicou muito bem o guia. Tem relicário aí de 3 tipos, né? De primeiro grau, que é uma parte do santo. De segundo grau, algo que ele tenha utilizado, né? Uma roupa, uma túnica. E de terceiro grau, que é algo que ele tenha tocado ao longo da vida. Então, todas essas relíquias de São Paulo estão exatamente nesse local, mas eu achei interessante que todo o piso ao redor sim tem exatamente a mesma composição maçônica, né? Exatamente a mesma. E de novo, gente, essa aqui ainda é uma área mais próxima ao altar, como é uma catedral, é exatamente onde o bispo tem a cátedra, né? É onde ele tem ali o assento, quando ele vai participar de alguma cerimônia, ele ocupa e só ele, né, pode ocupar também aquele assento. Isso é muito interessante. Então, próximo ali, diria onde a gente pode dizer onde ficariam os nobres, né, a parte mais nobre da igreja. Então, é um piso maçônico. Aí, pessoal, indo mais abaixo mesmo, aí estamos já, né, literalmente nos porões, é onde se encontra a parte ali da cripta, onde algumas grandes celebridades, né, da igreja estão enterrados. Eu achei muito interessante que bem no meio da cripta temos também essa composição que lembra demais, né, o piso maçônico mais uma vez. Tanto o quadriculado aí em preto e branco, como, né, a nave central aí que tem como se fosse uma estrela, né, algo muito parecido com esse símbolo aqui. Tá certo, gente? Tem também, pessoal, os brasões, né, gente? Os brasões aí, para quem não sabe, né, é exatamente o símbolo que representa uma família, certo? Antigamente, obviamente, né, uma família de linhagem nobre, onde você tem ali o conhecimento dos antepassados. E em relação a brasões, aí é batata, né, pessoal? Quem gosta, eu gosto muito de brasão. Eu sempre analiso aí o brasão da cidade que eu estou visitando, né? Isso no Brasil é mais uma coisa assim, vira-lata mesmo, né? Lá na Europa que a gente tem os brasões como esse aqui da esquerda, né? Cheio de significados, porque são várias famílias, né, que vão compondo aquele ramo genealógico ao longo dos séculos, tá certo? Então, quando a gente olha para brasão, aí realmente não tem como. Vejam esse brasão aqui, o leão, a águia e um símbolo aqui muito maçônico mesmo, né? Muito maçônico, até parece, né, o esquadro compasso. Olhem só, aqui mais uma vez, ó, aqui sim é um esquadro mesmo, o compasso,
né, claramente dentro de um sol, né, a figura do sol também, esotericamente falando, é muito forte, e de novo o leão, né, vejam também que as cordas aqui, ó, os nós, né, são muito maçônicos mesmo. Aqui de novo temos a estrela vermelha, né, da maçonaria, né, que é realmente um símbolo aí muito importante. E finalmente olhem a torre de novo, né, a torre, os grifos, os leões, é sempre a mesma coisa. E aí duas serpentes, gente, duas serpentes meio que dividindo, né, o mesmo pedaço de vai saber o que, né. E aqui também, né, se a gente for ver, são duas esferas, mas lembram bem duas cabecinhas de serpente, gente. Olha só, caramba, né? E a gente pensa, como é que uma coisa dessa tá numa cripta de uma igreja tão importante, né? Mas, de novo, né, isso daí não é necessariamente um símbolo católico, né? Um símbolo do brasão. Quem está enterrado aqui são grandes, né, bispos, padres, e aí, obviamente, lembre-se que antigamente a nobreza, né, tinha 3 galhos aí também, que era o quê? Né? Era a pena, então o cara escrevia mesmo, era um homem da lei, né? O outro filho iria para o exército, então sempre, né, os cargos ali de defesa nacional eram muito importantes, e finalmente sempre tinha um que ia para a igreja. São os 3 ramos aí medievais da nobreza. Então isso daí, nossa, é muito antigo, vai saber até onde não remonta, mas mais uma vez é muito interessante ver tantos símbolos, tá certo, dentro de uma igreja, principalmente no Brasil, gente, que com toda a história imperial, né, a maçonaria foi muito forte. Inclusive quando eu estive no Nordeste, eu visitei aquela igreja mais importante de Olinda, e lá é declarado assim, né, os símbolos, inclusive o guia fala, são símbolos maçônicos. Teve uma hora que eu cheguei perto desse guia e falei, nossa, tem alguma coisa de maçonaria? Ele falou, cara, eu não conheço, eu já ouvi falar, né, não sei, enfim, mas no Nordeste, por exemplo, é conhecido, o próprio guia fala que são símbolos maçônicos. A maçonaria realmente foi muito forte no Brasil, acredito que hoje não seja mais tanto, tá certo? Mas é muito interessante. E para fechar aí, só para aguçar mesmo, pessoal, a imaginação, né, dos teóricos da conspiração, não tinha como, né? Não tinha como, tem que ter uma cobrinha. Então sim, eu encontrei todas essas fotos mais uma vez, gente. Eu tirei pessoalmente, então tem uma cobritia, né, lá na cripta. E aí, de novo, né, lembrando aí as nossas brincadeiras que fazemos, né, brincadeira sempre com um pezinho na verdade. Os velhos que mandam no mundo, sempre tem uma serpentinha por trás lá. Vejam, né, o vídeo que eu fiz aí sobre a serpente em tudo que é coisa. Não tem jeito, pessoal, não tem como fugir, né? Como esses caras aí gostam de uma cobrinha. É impressionante, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Tinha 2 esculturas, pessoal, que eu achei muito bacana mesmo. Acho que eu vou fazer um vídeo só para elas, vale muito a pena. Inclusive com os dizeres, né, em latim, é uma coisa muito linda. Então, eu estou pensando em trazer para vocês. Mas até lá, espero que todos fiquem bem, sempre, né, rodeado pelos que ama, fortalecendo essa conexão com o Criador, e que todos tenham um excelente dia. Um grande abraço!